Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando o nosso vídeo de domingo, a segunda aula sobre contabilidade básica. E antes de começar a aula, pessoal, claro, pedindo para vocês curtirem o vídeo, né? É a única coisa que eu peço em troca para vocês, claro, sem considerar que vocês já são inscritos no canal. Então eu peço para vocês curtirem o vídeo. E também o segundo pedido é o seguinte: se vocês quiserem outros assuntos de contabilidade, outros assuntos de domingo voltado para fundos imobiliários ou algum outro assunto, deixem aqui nos comentários dando sugestões de temas, porque eu vou atendendo o que vocês vão pedindo, porque esses vídeos de domingo eles são mais voltados para o aprendizado, algumas vezes alguns conceitos mais elaborados, outros mais básicos, mas sempre tentando atender e transformando vocês em melhores investidores. E os vídeos de domingo de manhã são para isso, beleza? Então, pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula. A gente vai falar sobre a parte de DRE. E aqui, pessoal, é importante porque o demonstrativo de resultado, ele é, se não, a mais importante avaliação que a gente faz num fundo imobiliário, no relatório gerencial. Se vocês lembrarem da aula de relatório, do vídeo de relatório gerencial que eu fiz há uns 3 domingos atrás, se eu não me engano, eu falo que o principal objetivo de um fundo imobiliário é fluxo de caixa. O que você vai observar no fundo imobiliário é o fluxo de caixa, até porque o principal objetivo de um fundo imobiliário é te trazer renda mensal, renda passiva. E ele só consegue fazer isso se ele tiver fluxo de caixa. Então, o relatório ele precisa mostrar o fluxo de caixa de um fundo imobiliário, e somente a DRE consegue te mostrar isso, não é o balanço patrimonial. Porque se a gente lembrar, pessoal, e aí eu quero trazer para vocês aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz, deixa eu fechar aqui. Se a gente for pegar, pessoal, naquela estrutura conceitual que eu mostrei no vídeo passado, na parte de o ativo, passivo e patrimônio líquido, que foi o que a gente falou, é a posição financeira. Já as receitas e despesas, elas mostram o desempenho financeiro, ou seja, é aquilo que eu falei, o balanço patrimonial ele é uma foto. Ele é uma foto do momento do fundo imobiliário. Já a DRE, o que mostra as despesas e as receitas, ela é como se fosse o filme. Por isso que a gente precisa ver mensalmente no nosso fundo imobiliário como é que estão as despesas e as receitas do fundo, até para saber se o fundo ele está gerando lucro ou se ele está dando prejuízo. Ou seja, e aqui é simples, pessoal, se a receita é maior que a despesa, lucro. Se a receita é menor que a despesa, prejuízo. É tão simples quanto isso, só que às vezes os fundos eles querem dificultar um pouco as coisas. Quando a gente fala da demonstração de resultado, a gente separando essas duas linhas, né, as receitas e as despesas, pessoal, receita, eu acho que não é tão difícil e a gente pode extrapolar isso para a nossa vida, pessoal. Receita é tudo que entra de dinheiro e despesa é tudo que sai. Então, quando a gente fala de fundo imobiliário, receita são os aluguéis, juros dos fundos imobiliários, dividendos de cotas, por exemplo, se o fundo imobiliário investe em outro fundo imobiliário e esse fundo imobiliário paga os dividendos e isso entra como receita para um FOF, por exemplo. Aqui, pessoal, tem várias receitas que o fundo tem. Tem venda de imóvel, você tem a própria correção monetária que entra como receita, e na despesa, pessoal, o dinheiro que sai. É o que sai de dinheiro no fundo. Então você tem taxa de gestão, taxa de administração e basicamente as despesas que são operacionais e as não operacionais. E eu já vou explicar essa parte aqui porque ela é muito fundamental para a gente entender a importância de a gente ver se o fundo ele é sustentável, o rendimento que ele está te pagando é sustentável. E é claro que o resultado entre despesa e receita vai ser o resultado. Ou seja, se deu lucro ou prejuízo, como eu mostrei no slide passado. E é claro que eu coloco aqui o lucro que pode ou deve ser distribuído. Sempre lembrando, pessoal, e aqui é um ponto importante que eu preciso trazer para vocês aqui, voltar aqui para mim. Sempre lembrando, pessoal, que o fundo imobiliário, pela lei de fundos imobiliários, ele é obrigado a distribuir 95% do lucro caixa, ou seja, ele é obrigado a distribuir tudo que gerou de lucro no semestre, 95% dele. Por isso que eu coloquei pode ou deve, porque até os 95 ele deve. Passado dos 95 ele pode. Ele pode simplesmente reter, ou se ele quiser distribuir até os 100% ele pode. Então ele deve distribuir até os 95, mas pode distribuir esses outros 5 restantes.
Bom, voltando aqui para nós, para mim. Então, continuando, pessoal. Quando a gente fala na DRE, então eu quero agora separar para vocês o que é receita operacional e o que é não operacional. E aí, pessoal, é importante eu classificar isso, porque quando a gente fala de receita operacional e não operacional, isso tem muito a ver com o fim do fundo imobiliário. Quando a gente está falando de um fundo imobiliário que é fundo de renda, ou seja, o fim dele é locação de imóvel, tudo o que tiver relacionado à produção dos aluguéis são despesas ou receitas operacionais, ou seja, os aluguéis que o fundo recebe, o que você gasta para manter aquele imóvel adequado para o inquilino, então são operacionais. Agora você também tem receitas que são não operacionais ou despesas não operacionais, que são receitas ou despesas que elas não têm relação direta com o objetivo do fundo imobiliário, com o core do fundo imobiliário, no caso renda. E aí, pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem e o porquê que isso é importante da gente saber. Então, no caso de receita operacional, que está diretamente relacionada à operação do fundo imobiliário, aluguel recebido, juros recebidos no caso dos CRIs, ou seja, o CRI ele é remunerado pelos aqueles juros, os dividendos de cotas de outros fundos imobiliários, quando o fundo é um fundo de fundos, ele investe em outros fundos, ele tem cota de outros fundos imobiliários, os dividendos que essas cotas, esses rendimentos que essas cotas pagam, é o resultado operacional a receita operacional desse fundo. Não confundam com resultado. Resultado é depois de abater as despesas. Multas contratuais, reembolsos operacionais de inquilinos, ou seja, algumas despesas extraordinárias, mas também que entram na operação. Despesa operacional. E aí a gente está falando de despesas que estão relacionadas ao imóvel. Por exemplo, IPTU, condomínio, isso quando o inquilino não paga, né? Manutenção quando não são reembolsadas pelo inquilino. Então, se o fundo ele tem que fazer uma manutenção no imóvel e não foi o inquilino que fez a manutenção, e aí você vai ter que pagar para o inquilino, isso é uma despesa operacional. Custos de corretagem, seguros dos imóveis, comissões na hora de vender, isso na parte de locação, isso tudo é despesa operacional. Obras de adaptação, conservação necessárias para locação. Então, aqui a gente tem duas coisas, né, pessoal? A gente tem a manutenção do edifício e quando precisa fazer obra. São despesas que são relacionadas ao imóvel em si, ou seja, ao objeto, o core que eu chamo, né, o core do fundo imobiliário. Porém, nós também temos algumas despesas e receitas que são não operacionais. Quando a gente fala de não operacional, ganho de capital na venda de um imóvel ou de um CRI. E por que eu falo isso, pessoal? Porque é o seguinte, quando a gente está falando de um fundo imobiliário, basicamente de renda, que é a grande maioria deles, qual que é o objetivo dele? É ter o imóvel e alugar esse imóvel e ficar com esse imóvel para sempre. Só que de vez em quando os fundos eles têm alguma oportunidade e é até bom que isso aconteça, de vez em quando girar o portfólio, o fundo acaba tendo que vender um ativo. E aí, pessoal, é sempre importante, por que é uma receita não operacional? Porque ela a venda de um imóvel no fundo imobiliário não faz parte da operação dele. Ele está vendendo por alguma condição específica, ou seja, um lucro que ele tem, uma proposta de compra muito boa ou uma necessidade. Então isso não é objeto do fundo imobiliário. E aí o lucro, como eu falei para vocês, o fundo ele tem que distribuir os 95% do lucro. O lucro que ele tiver numa venda, que nada mais é do que a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, independentemente do tempo, se o fundo comprou há 10 anos por um valor X, e esse valor aí depois de passados 10 anos, esse valor tá X mais 2, esse mais 2 vai ser o lucro. E esse lucro ele precisa ser distribuído os 95%. Então isso entra como uma despesa, uma receita não operacional, ou seja, é uma receita que o fundo tem que não faz parte da operação dele, porque a operação dele é alugar e não vender. Juros sobre a aplicação do caixa. Por quê, pessoal? Lembra, o fundo ele tem um dinheiro que fica no caixa dele. Ou seja, por exemplo, o fundo faz uma emissão, ele capta esse dinheiro e ele vai comprar os imóveis.
até ele não comprar esses imóveis, esse dinheiro está no caixa. Ou ele tem um caixa que ele mantém para poder pagar alguma despesa que apareça, por exemplo, uma despesa não operacional que a gente já vai ver daqui a pouco. Só que o fundo imobiliário, pessoal, ele não deixa esse dinheiro parado na conta corrente. Ele investe esse dinheiro, que seja num título público, que seja num CDB que rende 100% do CDI, por exemplo. Então esse dinheiro é remunerado. E a remuneração desse dinheiro entra como lucro para o fundo. Só que aí que está o ponto. Ela não é uma receita operacional, porque ela não faz parte da operação do fundo. É uma receita acessória que veio, claro que, e às vezes os fundos eles tentam rentabilizar mais o caixa para trazer mais retorno para o cotista, mas isso é uma receita não operacional. Recuperação de tributos, reembolsos judiciais, ajustes contábeis positivos, ou seja, o fundo fez um ajuste, e aí eu vou explicar isso na DRE daqui a pouco, porque o fundo ele apura caixa e competência, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, se ele faz um ajuste no mês, isso pode entrar como uma receita não operacional, a gente já vai ver isso numa DRE. E a despesa não operacional. E aqui, pessoal, algumas pessoas confundem muito isso, a taxa de administração e a taxa de gestão. Fala, Eric, a taxa de administração e gestão, por que ela não é uma despesa operacional? Porque ela faz parte da operação. Não, não faz. Ela não, a gestora, ela podia não cobrar nada e o imóvel está gerando o aluguel. Então, ela não é uma despesa operacional. Taxa de administração e de gestão, ela não é operacional, embora seja uma cobrança recorrente. Independentemente se ela é uma cobrança ou não recorrente, ela não operacional porque ela não faz parte da operação do fundo, ela não faz parte do core do imóvel, mas ela é uma despesa recorrente. A taxa de administração e gestão, se a gente for pegar em termos de despesas e receitas operacionais e não operacionais, porque às vezes a gente consegue separar uma operacional de uma não operacional, que a operacional ela é mais frequente e a não operacional é esporádica. No caso específico da taxa de administração e gestão, acho que é um dos poucos casos onde é uma despesa não operacional que é recorrente. Auditoria, custódia, escrituração, juros de dívidas, por exemplo, o fundo ele tem uma dívida que ele precisa pagar, e essa dívida tem a despesa financeira, ou seja, o credor ele está recebendo parte da receita operacional de um CRI é uma despesa não operacional na outra ponta. Ou seja, eu sou um fundo de tijolo, eu peguei um CRI, eu comprei um imóvel que tem uma alavancagem num CRI. O dono do CRI, a receita que eu estou pagando de juros para esse CRI, entra como uma receita operacional. Para mim, ela sai como uma despesa não operacional, porque essa despesa ela não faz parte da operação. Tá? Então, ela é uma despesa não operacional. Multas, encargos, despesas não recorrentes, então aqui entra como não operacional. E aqui, pessoal, eu preciso voltar para mim. Por que é importante a gente entender o que é operacional e o que não é não operacional? Porque, pessoal, quando a gente vai olhar uma DRE, a gente precisa entender o que está vindo de resultado, quando o resultado é o final. Você tem as receitas, depois você tira as despesas. Aquele resultado é o que vai dar origem ao dividendo que você vai receber todos os meses, lá na sua conta da corretora. Aí você olha, você tem que ver se o que está sendo gerado todos os meses está sendo oriundo de uma receita recorrente, ou seja, de uma receita operacional, de uma receita não operacional. Por quê? Porque se o fundo paga todos os meses e ele depende para chegar naquele valor de uma receita não operacional, pode acabar que em algum momento esse dividendo vai cair. Exatamente porque não é uma receita que é recorrente. Ela não é uma receita do core do fundo. Se o fundo ele paga o que ele gera dos aluguéis, beleza, porque os aluguéis têm contrato de locação, os contratos são longos, então é um dividendo que é sustentável. Agora, se o fundo ele gera, por exemplo, 70 centavos por cota de aluguel, e ele tá naquele mês ele gerou mais 20 centavos de não recorrente. E ele pega esses 20 centavos, ele divide por 5 e ele paga mais 4 centavos todos os meses, ou seja, ele paga 70 do recorrente, mais 4 centavos todos os meses, ou seja, ele paga 74 centavos. Aí você olha e você acredita que aqueles 74 centavos vão ser mantidos, aí de repente o fundo baixa para 100. Aí você fala, poxa, eu fui enganado.
fui enganado porque o fundo ele diminuiu os dividendos, mas não, porque parte daqueles 70 centavos eram de uma receita que era não recorrente, ou seja, era uma receita oriunda, por exemplo, de um ganho de capital, de uma venda que o fundo teve que distribuir e acabou. Ela acabou, gerou aquele lucro e o lucro acabou. Então tome muito cuidado com isso, por isso que vocês precisam conseguir identificar uma receita que é operacional e uma receita não operacional. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui dois modelos de DREs diferentes em relatórios. E aqui, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão conseguir mostrar quais são essas aqui, né? Inclusive essa aqui é nova, que é essa aqui é do BTLG, e essa aqui é do HGLG. São dois fundos imobiliários de logística, são os dois maiores fundos. Olha só a diferença das DREs. No caso do BTLG, a gente consegue separar, aqui ele separa nessa primeira parte o que é receita e despesa operacional, do que é despesa e receita não operacional. Ou seja, na parte operacional, você consegue ver que são as locações e as despesas operacionais, ou seja, o que é que o fundo precisou gastar para manter a operação. Já no caso dessa parte aqui, veja, tem lucro de venda, tem os ajustes de caixa e competência, como eu falei, eu já vou explicar isso daqui, e o fluxo financeiro, rendimento de caixa, despesa financeira, ele coloca aqui rendimento de fundos imobiliários, aí você fala, Eric, mas o rendimento de fundo imobiliário, ele não era recorrente? O fundo imobiliário, nesse caso aqui, não é o objeto deste fundo, porque ele é um fundo logístico. A operação dele é operar galpões logísticos. Então, um fundo imobiliário, umas cotas de fundo imobiliário que ele tenha dentro da carteira dele, não fazem parte da operação, por mais que possam ser recorrentes, mas não fazem parte da operação. E aí você tem as despesas, né? E chega a despesa que não é não recorrente. Aí, ó, veja, a taxa de administração entrando como não recorrente. E algumas outras despesas, ele chega no resultado. E aqui, pessoal, antes de eu comparar, eu preciso explicar essa questão de caixa e competência, porque é o seguinte, pessoal, isso aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, a apuração de um resultado contábil, ela pode ser feita de duas maneiras, por caixa ou por competência. Competência, você lança o evento, ou seja, por exemplo, o fundo comprou um imóvel, e ele lança no demonstrativo de resultado dele a compra do imóvel, o valor ali. Mas, se ele não pagou ainda, vamos supor que ele vai pagar esse imóvel no mês que vem. Supor uma parcela, ele vai pagar o imóvel no mês que vem. Neste mês, ele lança o pagamento, só que no caixa isso não entrou. E aí o que acontece quando o fundo ele trata muito bem uma DRE como o próprio BTLG? O que ele faz aqui? Vamos supor aqui, pessoal, esse aqui é um exemplo que a gente não sabe, eu não sei, lembro direito o que é, mas é exatamente isso. Vamos supor aqui em abril, o fundo ele lançou no mês anterior um valor negativo de ajuste, porque é como se o fundo tivesse lançado uma venda, só que ele não recebeu. E aí ele lança no mês seguinte a entrada no caixa. Por isso que ele faz esses ajustes. Só que a grande maioria dos fundos jogam o ajuste caixa-competência para a receita de locação. E aí você fica perdido quando o fundo num mês ele gera 38 milhões e no mês anterior ele gerou 36. Aí você fica pensando, poxa, com o que aconteceu que o fundo de um mês para o outro mudou 2 milhões? Pode ter sido um ajuste caixa-competência. E aí você consegue ver nitidamente aqui no BTLG que o aluguel se mantém, a receita de locação, porque o ajuste não foi feito aqui, o ajuste foi feito na rúbrica certa. E olha só, pessoal, a diferença para uma DRE que não mostra isso. Receita de locação, receita imobiliária e receita extraordinária. Aqui a gente pode entender que a receita extraordinária e a mobiliária são receitas não operacionais. A receita operacional é a receita de locação. E nas despesas a mesma coisa. Você tem... E aí que tá, o que seria despesa imobiliária e despesa operacional? Será que são despesas operacionais mesmo e só a despesa financeira que é a não operacional? Percebe como fica difícil você até calcular, saber quanto que o fundo está gerando de recorrente nele? E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando, Eric, existe alguma padronização para isso? Infelizmente não. Infelizmente não. A CVM, ela cobra que os fundos imobiliários
tenham transparência, mas ela não dita regras de como que tem que ser uma DRE. Até porque isso que a gente viu agora é um print de uma DRE de um relatório gerencial, não é um relatório contábil. E os fundos imobiliários, como eu falei para vocês no vídeo passado, eles seguem regras contábeis diferentes de empresas, por exemplo. E eu acredito que isso é uma das principais evoluções que a gente, como cotista, tem que cobrar da indústria de fundos imobiliários. É uma padronização dos relatórios. É claro que, pessoal, quando a gente fala de relatório gerencial, a gente fala muito do viés de framing, que é aquele viés que quem está elaborando o relatório, ele vai colocar no relatório aquilo que ele quer que você veja. Porém, a parte de demonstrativo de resultado, ela precisaria ser padronizada. Isso é algo que a gente, como cotista, e eu vejo que a gente está crescendo bastante, não só o meu canal, mas os investidores de fundo imobiliário, e o meu objetivo é esse, é torná-los melhores investidores. E eu acho que é uma evolução que a gente precisa no mercado de fundos imobiliários, é padronização do demonstrativo de resultado. A gente precisa entender num fundo imobiliário o que é resultado operacional de não operacional. Até porque, para a gente poder entender se o fundo, porque às vezes, pessoal, com uma DRE dessa daqui, cadê? O fundo, ele pode mascarar o que é um resultado recorrente de um não recorrente. Ele está distribuindo um resultado maior do que ele poderia, exatamente porque a gente sabe que grande parte dos investidores investem por causa do dividendo que o fundo paga. Então ele faz um dividendo inflado por causa de um não recorrente, para com que essa cota suba. Subindo, o fundo pode possibilitar fazer emissão. Emissão é mais taxa para quem está fazendo. Então é algo que a gente precisa cobrar demais isso. Cobrar uma padronização nos demonstrativos de resultados, porque a contabilidade, pessoal, ela é fundamental em qualquer segmento que a gente tenha. E se a gente for ver como não existe padrão, a contabilidade ela passa batida num fundo imobiliário. Claro que nos relatórios anuais a gente tem lá o balanço patrimonial, a gente pega, no trimestral a gente tem o fluxo de caixa do fundo, só que o relatório gerencial ele deveria seguir pelo menos uma regra. Eu acho que está na hora, assim como a CVM cobrou com que os fundos alterem os regulamentos, coloquem no nome regulamento fundos de responsabilidade limitada, inclusive os fundos estão se alterando para isso, tá na hora deles começarem a adotar padrão para relatório. Falar, ó, você tem que emitir um relatório mensal e a DRE tem que seguir esse padrão. Eu acho que está na hora disso, né? Já tá mais que na hora pelo menos das DREs, o restante não. O restante o fundo mostra o que ele quiser. As vendas, aí cabe a você, cotista, a falar, pô, esse fundo para mim não serve porque eu não consigo ver nada nele. Mas a DRE precisa ser padronizada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e sugiram temas aqui para mim, para os nossos vídeos de domingo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.